4 minutos, 40 segundos, sala de redação em nome de Gimo Cupinho, conservante total da madeira, Tumeleiro, tudo em 8 vezes sem juros nos cartões Construcred e Construfácil, Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, Volkswagen, perfeito para a sua vida, claro que é Natal, e Tintas Renner, para não dar zebra, use a marca do cavalinho. A hora certa, 5:04 agora, a Excelsior dá a largada para o verão 2006. E a temperatura é alta, 30 graus centígrados, Rede H Farma de farmácia, sinta-se bem, sinta-se em casa. Foi uma festa. Nós chegamos no aeroporto com a delegação do Grêmio e a gente percebeu assim que estava metade... Parecia a festa dos navegantes. Era uma coisa impressionante. Só a festa dos navegantes tem aquela imagem que a Zero Hora colocou hoje. Incrível regresso. Mais de 10 gremistas hoje pela manhã me disseram que largaram a televisão quando os jogadores começaram a ser expulsos e saíram para rua. E uma mulher, e não viram mais televisão. E duas moças na TV, uma delas me disse a mesma coisa, que o marido largou a televisão e saiu para rua. E o marido telefonou a 4 quilômetros de casa, não viu mais o jogo, e disse: vem me buscar, meu amor, que eu estou com cãibra. Mais de 500 mil gremistas largaram a televisão. Foi o dia mais feliz. Foi o dia mais feliz da vida dos gremistas, mas foi também o dia antes mais aterrorizante. Eu se fosse falar... Só um registro. O meu cronômetro que eu uso, eu esqueci de parar o cronômetro, até não tive critério para parar o cronômetro quando da marcação do pênalti e o início da discussão. Mas depois eu deixei correr. O segundo tempo deu 1h09. De impacto nas circunstâncias. O importante... Ele ele abreviou muito o final do jogo. Ele abreviou muito o final do jogo. 8 Teria minutos. mais 4 ou 5 minutos no mínimo. 8 minutos. O importante disso aí tudo é assim, ó, eu diria assim, quem viveu e viu, viu. Porque nunca mais ninguém vai ver. Nunca ninguém viu até agora, mas nunca mais ninguém vai ver. E nunca antes se havia visto. Nunca antes se havia visto. Eu acho que o fato, eu disse, eu nunca tinha visto. E eu vou acrescentar, professor, nunca mais ninguém vai ver. Isso é um fato insólito em futebol. Eu diria até que pode ser um milagre em futebol, mas... Eu não sei explicar isso aí. Eu explico só pelo sobrenatural, pelo imponderável. É o futebol, é a força de uma camisa e de um clube, que é uma coisa extra. Eu não sei explicar. Eu não consigo explicar o que aquela camisa dentro de um campo de jogo representa. Eu não sei explicar. Agora, racionalmente, há alguns dados que a gente pode pôr assim com calma na mesa agora, que é segunda-feira. Primeiro, a longa interrupção com a discussão e tudo mais beneficiou o Grêmio. Mas isso faz parte do contexto, né? Precisava, né, professor? Mas deixa eu botar na racionalidade, então. Esse é um fato, eu estou dando um fato. Eu queria comentar o fato. Não, mas logo depois pode comentar à vontade. Só fazer o seguinte, a interrupção... Calma neste programa de hoje. Não, eu estou tentando baixar a racionalidade, porque nós só estamos no sobrenatural, para um pouquinho. Vamos devagar, olha aqui. Primeiro, a longa interrupção beneficiou o Grêmio. Por quê? Porque quem tinha que cobrar o pênalti tinha que estar ativado. E quem tinha que defender tinha que estar calmo. Eu acho que isso, de certa forma, o Galato teve. Dentro disso, os jogadores do Náutico, nenhum queria bater o pênalti. Vou te dar um depoimento. Não, sobre isso, depoimento de um dirigente do esporte, é um amigo meu hoje aqui. Dito pelo Ademar. O Ademar que bateu o pênalti pertence ao Sport Recife. Pertence ao Sport Recife. É o grande rival. Está emprestado. É o grande rival. E disse para um dirigente dele hoje, que um amigo meu me informou agora pela manhã, um amigo meu que patrocinou o esporte, o Marcos Herman, vou dar o nome dele. O Marcos Herman falou com o dirigente do esporte e ele me disse hoje de manhã que o Ademar ligou ontem à noite, depois do jogo, chorando para o dirigente do esporte, dizendo: presidente, todos do meu time fugiram para não bater o pênalti, sobrou para mim que tenho 20 anos. Os de 30, 29 se esconderam, se esconderam todos. O Cook foi ameaçado, inclusive, além disso, na saída do... É a força daquela camisa. Além disso, a bola estava enterrada, porque o Marcel tinha feito um buraco na marca do mas nós levamos uma pá. Mas olha aqui. Nós levamos uma pá para ele. O Marcel Tatu fez um buraco. Professor, ele recebeu uma pá. O que tem que fazer quando se faz um buraco na marca do pênalti que o Marcel fez? Botar a bola do lado. Ele enterrou a bola no buraco. Vai na praia buscar areia, ia demorar mais ainda. Mas então, na racionalidade dos fatos que a gente pode ter, não é? Primeiro, a grande interrupção favoreceu o Grêmio. A defesa do Galato foi extraordinário, reflexo e velocidade. Milagrosa. Não, de goleiro aplicado, né? De goleiro aplicado.
Segundo, imediatamente, o impacto negativo desse fato foi uma coisa aterrorizante. Os jogadores do Náutico jogavam no chão? Exatamente. Então, isso de novo favoreceu o Grêmio. Com o empate, o Grêmio estava classificado. Mas teria que acontecer mais coisas. Primeiro, num lance do Anderson, que já estava em campo há... Não, antes disso, desculpa, professor, o Grêmio teria que resistir 6 na linha contra 11, 10 minutos. Sim. Em 0-0. Mas essa toma foi a um projeção. gol, perde. Sim, mas daí tem os fatos de novo. Aí num lance comum do Anderson, o Batata, nervosíssimo pelo episódio todo, toma um segundo cartão, é expulso de campo. A expulsão do Batata é um novo impacto negativo no Náutico. E no lance posterior, eles estão todos fora do lugar, observaram bem? De costa pro lance. É. E o Anderson faz uma manobra brilhantíssima. O presidente Paulo e faz gol. Quer dizer, estes fatos são Eu ia falar de agora, outros. mas não vou falar, porque o Kenny, o Lauro e o Guerrinha ainda não falaram. Não, mas não precisamos participar do programa. Eu só quero dizer uma coisa. Ontem não precisamos participar do programa. Sim, mas por onde a gente teria que começar o programa? Não sei, Rui, eu não estou invalidando nada. Mas eu não estou invalidando nada. Tá certo. O fato jornalístico... Eu não estou invalidando nada. O fato jornalístico é o fato do Grêmio, não tem nenhuma dúvida. O presidente Paulo Odoni ontem disse uma coisa lá e passou depois... Acho que é isso que eu quero falar. Para pensar é isso que eu quero falar. É verdade, faltou até malandragem para o Náutico. É porque é isso aí que eu quero falar. Então, são mais um fato. Até para as pessoas saberem que eu continuo no programa, eu quero dizer o seguinte. Alguém chega num jogador do Grêmio... Porque estão ligando para cá para saber se eu larguei o programa, quer dizer que eu não larguei, eu tô aqui. Tu tá aqui, fazem dias. Desde sexta-feira estão ligando. É o lema. Então, todo mundo diz o seguinte, que o momento foi da cobrança do pênalti, 50% de chance do Náutico matar o Grêmio, ficar na segunda divisão, e 50% de acontecer o milagre que aconteceu do Galata. Não. O momento, e aí o presidente sacou bem, o momento mais difícil do Grêmio, e aí não tem cobrar, defender, errar, não errar, foi quando o Grêmio ficou com 7 em campo, e o Náutico não soube provocar a expulsão de mais um, terminava, o Grêmio perdia o jogo, sem cobrança de pênalti nem nada. Esse foi o momento. Essa foi a preocupação de todos que já estavam dentro do gramado. Então vamos botar pro ar isso. O momento crucial do Grêmio, se o Grêmio perde mais um jogador, o Grêmio perde o jogo. Perde o jogo. Vou te dar um depoimento lá. O Grêmio estava sendo provocado por aquela catástrofe que tinha acontecido, mas foi sorte do Grêmio ter sido expulso. Todos que estavam dentro do gramado também vai expulsar o quinto jogador, ele vacila. Porque não, aí ele acaba e mais, Santana, todos nós que estávamos dentro do gramado naquele momento, no final do jogo, todo mundo gritava, os jogadores, 6 jogadores do Grêmio fizeram uma linha na frente da área, e bico para tudo que é lado, mas todos nós gritávamos, cuidado, 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 aquelas coisas todas. Todos nós que estávamos ali já dentro do gramado. O Grêmio está na segunda divisão. O depoimento do Cacalo, e é necessário que eu diga isso aqui, porque senão não vai ser dito isso aqui. Não, depoimento, claro não vai ser dito. Não. O depoimento do Cacalo é estarrecedor. Estarrecedor o que ele acaba de dizer aqui. Nós estávamos dentro do gramado. O Cacalo não é árbitro, ele não é gandula, ele não é bandeirinha, não é goleiro reserva. Não é goleiro reserva. Estava dentro do gramado. Então quando o Lauro... Não é dirigente. Não é dirigente. É isso também. Quando o Lauro afirma aqui... Quando o Lauro afirma aqui... Assim... Mas tem uma tradição de integrante do Sábio de Redação chutar a bola para longe. Agora deixa eu terminar, Lauro. Tem uma jurisprudência. Agora eu vou terminar. Porque, ou tu é a linha auxiliar do Cacalo. Ou tu é a linha auxiliar do Santana. Mas se tu é a linha auxiliar, tu assume a linha auxiliar. Mas era tu. Tu assume a linha auxiliar. Mas era tu. Chega de hipocrisia aqui no Sábio de Redação. Tu, é. Eu vou dizer o seguinte, chega de hipocrisia. É isso que eu tô dizendo. Esse é o pior programa do Brasil. Aqui, ó, 7 jogadores, não. Naquele momento o Grêmio ficou com 7 jogadores. E é auxiliado por vários leões de chácaras e latagões a serviço do Grêmio. Como é que é? Latagões e leões de chácaras. Estavam dentro do Grêmio. O Grêmio ganhou? Não, eu estou irritado pelas cenas deprimentes que gaúchos patrocinaram no estado de... Cenas deprimentes que o Brasil inteiro viu. Eu não acredito que algum gaúcho... Tentaram agredir o árbitro. Tentaram agredir o árbitro.
Não agrediram. Só não agrediram o árbitro porque a polícia lá do Pernambuco não deixou. Eu entrei pra conciliar. Não impediu? Eu retirei o Patrício do campo. Foi o único momento, Santana, que eu vibrei quando entrar da Polícia Militar. Eu digo, a Polícia Militar vai bater nos Leão de Chácara, vai dar um pau nos Leão de Chácara. Infelizmente eles não deram. Ninguém bate em gaúcho, rapaz. Ninguém bate em gaúcho. O Kenny quer transmitir a muitos programas a imagem de que ele não é secador. Ele agora se entregou, ele estava secando. Não, eu vi o jogo. Mas um gaúcho. Eu vi o jogo. Eu vi o jogo, sabe por quê? Porque desde o sábado aqui, do Rio Grande do Sul, a impressão que se tem, e vou dizer mais para o professor, que conhece o assunto, os deuses da mitologia grega estão enciumados com esses heróis aqui do Grêmio. Estão enciumados. É mesmo? Porque eles achavam que não tinham superação. Ao longo dos tempos, tiveram superação. Só se trata o Grêmio na base do heroísmo. Mas isso é piada. Isso é piada jornalística. A pessoa pode ser gremista ou colorado. Pode trabalhar na imprensa sendo gremista, colorado, ou não sendo nem gremista nem colorado. Agora, a pessoa secar o Grêmio Internacional, trabalhando na imprensa, usando o microfone para secar como que ele está fazendo, isso eu nunca tinha visto. Mas eu nunca disse que o Grêmio é para a terceira divisão, por exemplo. Eu nunca disse que o Grêmio é para a terceira divisão. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Secar no microfone. Não seco. Secar no microfone. Mas então, Kenny Braga. Não seco. Kenny Braga, foi um momento histórico. Tu não está percebendo? Histórico que histórico. O regresso incrível é a manchete da 0 Hora. O Diário Gaúcho põe manchete o Grêmio e o cronista Sérgio Noronha disse na transmissão, foi um jogo que nunca houve igual na história universal do futebol. Aliás, professor, quero dizer o seguinte, não sei como sobrou espaço para a crônica do Internacional e do Palmeiras. Não sei como sobrou espaço. Não sei como... Deram de má vontade a crônica do jogo Internacional. E o Internacional está disputando o título brasileiro, ele fez um segundo turno irrepreensível, ele tem um grande time, uma grande torcida, e o Internacional nesse momento está lá embaixo. Agora, e só o Grêmio se destaca. Aliás, então é uma inversão total de valores. A grande pergunta, não dá para suportar um ambiente desse. Total de valores. A grande pergunta que eu vi ontem foi a seguinte: você prefere ser primeiro na segunda ou segundo na primeira? Atenção, você prefere ser primeiro na segunda ou segundo na primeira? Eu tenho essa foto aqui que eu estou passando as mãos dos integrantes do sala de redação, que é foto de um reles invasor. O relator da CPI sou eu. Mais invasor de campo, que fazia isso aqui no Estádio Olímpico muitas vezes e fez muitas vezes, e foi a Pernambuco e invadiu o campo. Quer dizer, um misto de advogado e Leão de Chácara que eu tenho aqui ao meu lado no sala de redação. E eu, a partir de hoje, eu vou querer segurança para trabalhar aqui no sala de redação. Eu quero segurança para trabalhar aqui. Porque eu sou mais frágil do que ele. Mas eu fui antes. Eu sou mais frágil do que ele. Não, fui. Deixa eu citar depois do Guerrinha, estou inscrito. Inscrição por fora. Deixa eu citar só uma coisa que o Kenny, eu até entendo o Kenny, mas agora eu não vou falar como, eu vou falar como editor de esportes do Diário Gaúcho. O jornalista não briga com a notícia. A notícia de ontem... Eu não sabia disso, Guerrinha. Eu tenho 35 anos no jornalismo, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu tô achando que não. Eu não sabia disso. Eu tenho 35 anos nessa coisa chamada jornalismo e eu não sabia disso. Tá me ensinando. Não, mais de 500 vezes. Mais de 500 vezes. Eu tô dizendo o exagero da cobertura. Mais de 500 vezes tu demonstraste aqui que tu não sabe o que é jornalismo. O exagero da cobertura. Mas 500 vezes tu demonstraste que tu não sabe. Eu não tô falando da cobertura. Eu tô falando do exagero da cobertura. Mas vem cá, para um pouquinho. Vem da segunda divisão humilhante, rapaz. Foi o fato fenomenal. Vem com a segunda divisão humilhante. Não, o Grêmio é primeira divisão. Morde a língua. O Grêmio é primeira divisão. Qual foi? Foi 2 vezes já pra segunda divisão. Acabou a tua maçã. E no ano que vem vai pra terceira. Maçante churumela de que o Grêmio tá na segunda divisão. Divisão acabou. E é por isso que tu tá te sentindo ofendido. E tu tá atacando o jornalismo. O Grêmio já foi pra segunda divisão 2 vezes. Vai pra terceira. Qual foi o fato dominical? Qual foi o fato dominical? O fato dominical foi o gol do Renteria, rapaz. Que deixou o Internacional vivo para disputar o último jogo da Idade. Tu não sabe que é jornalismo. Esse foi o fato do Tu não sabe que tu é jornalismo. Tu não sabe que é jornalismo. Isso é domingo que vem. Vai me ensinar. Isso é domingo que vem. Vai me ensinar. Domingo que vem, se o Internacional ganhar o campeonato, ele terá uma cobertura igual ao... Não, aí todo jornal... Aí é todo jornal. Porque é o fato. Aí não tem notícia policial, não tem nada. Silvio do Grêmio. Não tem política, não tem nada. Silvio do Grêmio. O que é isso? Isso é baixo. Eu tô inscrito. Eu tô inscrito. Calma. Eu estou deixando correr solto. Eu tava inscrito. Agora chegou o momento de puxar um pouquinho. Puxar um pouquinho. Eu obedeço o mediador. Ficar um pouco mais calmo. Eu tô inscrito. Eu tô inscrito. Fui citado, tô inscrito. Sobre isso, sobre a proporção ou desproporção. É sobre isso que eu quero falar. Sem dar carteiraço, que eu estou há 46 anos no jornalismo, eu quero dizer o seguinte. Para que todo mundo possa entender.
Se o Grêmio tivesse se classificado no Estádio Olímpico antes da última rodada, receberia 2 páginas do jornal. Passado o cagaço, professor, dá para dizer o seguinte... Ah, teve isso? Não sabia que tinha tido isso. Teve isso? Passado, teve o seguinte, professor. Sabe-se agora que se o Grêmio tivesse se classificado nos 2 jogos em casa e fosse amistoso contra o Náutico, não teria a repercussão e a graça que teve. Agora, dá para dizer. Claro. Agora. Então é por isso que gente aí que está agradecendo o Flávio Albino por ter proporcionado aquele jogo de sábado. Muito obrigado, Flávio Albino, que tu nos proporcionaste aquele jogo de sábado. É um delírio. Aliás, eu quero, não, estou inscrito, peraí, só um pouquinho. Eu fui citado e estou inscrito. Respeitosamente, eu quero pedir um espacinho porque eu estou inscrito. Não tem problema nenhum. Quando houve aquele episódio no estádio ontem, o Grêmio sofreu o segundo pênalti, no que eu e outros que estávamos por ali, lá na arquibancada e descemos, eu desci com o Coronel Elvio no primeiro momento, que é lá do Grêmio também, nós nos sentimos vergonhosamente prejudicados pela arbitragem. No momento, nos vimos o jogador com o braço colado no corpo, nós nos sentimos vergonhosamente... Só depois fui ver que era pênalti. Muito bem, bem depois. Nós nos sentimos... Depois não tem valor, professor. Nós nos sentimos... e pós. Tele e pós. Nós nos sentimos vergonhosos. Nós nos sentimos vergonhosamente prejudicados pela arbitragem. Pensamos, puxa, vamos deixar assim? O Grêmio tem que reagir. Começaram a se suceder aquelas expulsões e todos nós descemos e começamos a pensar, alguém tem que reagir, os jogadores estão reagindo, nós vamos reagir também. Reagir de que maneira? Bater no árbitro? Eles vão roubar do Grêmio. Agredir o árbitro, é isso? Deixa eu terminar, depois eu falei reação. Qual é a reação? Só deixa eu terminar. Mas explica a reação. Deixa eu terminar. E agredir o árbitro. Deixa eu terminar, por favor. Nós vamos reagir. Não vão roubar do Grêmio em Porto Alegre, em Tóquio ou em Recife, em lugar nenhum. Nós vamos reagir. E eu pensei naquele momento, por que nós vamos reagir? Por que nós não vamos ser submissos? Porque nós podemos até perder. Fomos roubados pela arbitragem, prejudicados e ganhamos. Porque eu não queria que a torcida do Grêmio, no jogo seguinte, fosse pro estádio com nariz de palhaço. Porque ninguém é palhaço no Grêmio. Quem rouba do Grêmio tem reação no Grêmio. E tem reação porque essa camisa é muito forte. E ninguém rouba do Grêmio. Quando rouba, o Grêmio vai lá e ganha assim mesmo. Eu sei fazer distinção, Cacalo, entre torcedor e desordeiro. Mas não é assim. Eu sei fazer distinção. Disse, o Grêmio foi roubado contra o Olímpia e não ganhou coisa nenhuma. Foi roubado contra o Olímpia e não houve. Não é verdade. Juízes roubam, a maioria dos juízes é honesta, mas há juízes que roubam contra o Grêmio, contra o Internacional, contra o Cacimbinha, contra o Barcelona. Isso é da vida. Aliás, essa decisão do Grêmio lá, professor, criou um problema no Vaticano. O Papa está muito interessado nisso. O senhor Francisco Paulo Santana se apossou de Deus. Isso nunca tinha acontecido na história do Ocidente. O senhor Francisco Paulo Santana apossou-se do Deus dos cristãos. E o Papa quer saber... Se alguém, um simples mortal, pode se apossar de Deus, pode monopolizar Deus, porque ele disse que o Deus é gremista, que Deus está com ele. Eu não sabia disso. Não, tá na 0 hora de hoje. O que eu disse... Está na 0 hora de hoje. Eu disse foi pior. Eu disse que o Grêmio está sendo processado por formação de quadrilha. Formou quadrilha com Maria, Jesus, o Espírito Santo e com Deus. Formou quadrilha, só pode ter formado quadrilha. Põe na cadeia essas entidades. Isso é formação de quadrilha. A defesa do Galato deu a classificação para a primeira divisão. A defesa do Galato deu a classificação para a primeira divisão. O golaço do Anderson deu o título, que era uma vergonha antes, depois passou a ser um orgulho. Agora o título da segunda divisão, da forma como aconteceu. Isso é importante, por isso, Laura. Não é o título, para concluir, é a forma. Para concluir. Por isso que eu não considero supérfluo o gol do Anderson. Seria para voltar à primeira divisão, mas ele foi, além da forma como ele foi executado, construído e concluído, mas e as outras jogadas que ele foram 3 grandes jogadas, que acabou com o Náutico. Não é supérfluo, porque dá ao Grêmio o título da segunda divisão. Acabou com o Náutico o gol do Anderson. Acabou com o Náutico. Há quantos minutos, por favor, o Anderson fez o gol? Puxa, não tenho minhas tirando fora os descontos.
Não, Mauro. Mais 4. O gol do Anderson foi aos 61 minutos, Santana. 4 homens em 4 minutos dá para fazer 3 gols. 61 minutos o gol. Tem 3 significados importantes. Primeiro é uma afirmação do Anderson. É importante, ele não tinha tido essa afirmação. É importante isso. Segundo, é o gol que deu a primazia para o Grêmio, deu efetivamente o título. Não daria. Animicamente com o gol que destruiu a última chance que teria. Professor, eu posso aqui, professor, ficar sozinho no sala de redação e sozinho eu me sinto muito bem acompanhado. Não tem problema nenhum. Me sinto muito bem acompanhado. Eu não engulo o heroísmo fácil, eu vou dizer por quê. O Cacalo acabou de falar aqui, e ele dá uma informação preciosa aqui. Que esse jogador que bateu o pênalti para o Náutico foi o último, não tinha mais ninguém. E o rapaz se obrigou a bater, cobrou o pênalti. Informação do Cacalo aqui, tá aqui. É verdade. Preciosa informação. Não dá para dizer um pouquinho, antes de se fazer esta toda apologia ao goleiro Galato, não dá para dizer também que o cara cobrou mediocremente o pênalti? Não. E foi uma péssima cobrança do pênalti. Não dá para dizer? Não dá para dizer isso? Foram dois, mas não dá para dizer isso. Cobrou mal o pênalti. Foi incompetente na cobrança do pênalti. Esse cara tinha que estar preso na ilha do Fernando Noronha hoje. Fernando de Noronha. Se ele foi o último que aceitou cobrar o pênalti, isso também significa o quanto o Náutico já estava perdido. Eu confesso. É evidente que é. Eu confesso que o Kenny me surpreendeu hoje. Eu não pensei que o Kenny ia estar tão bravo hoje. Eu não disse nada, não afirmei nada até agora. Quero discordar do Rui, faço cordialmente, mas não posso ouvir calado o que tu disseste. O quê? Tu disseste que o Anderson se afirmou com o gol e até agora, estou discordando cordialmente. Cordialmente. Tu disseste, porque a gente tem que discordar nesse programa. Evidente. Que o Anderson não tinha se afirmado até agora no campeonato. Mas pelo amor de Deus, o Anderson é uma das afirmações do Grêmio neste campeonato. Santana, só me permite. O Anderson é um jogador, só concluo, professor. O Anderson é um jogador que todos nós não podemos negar o talento dele. Ninguém pode negar o talento dele. Se ele não se afirmou mais ainda neste campeonato, foi porque o treinador deixou 91 minutos encerrado num calabouço, numa sala secreta no penúltimo jogo. Santana, quando ele... não, faça contexto, não faz um genérico. No genérico eu tô contigo. É o melhor jogador que surgiu no Grêmio, ponto. Tá bem. Também sou padrinho dessa teoria. Pronto, não há problema nenhum. E até dou provas disso em comentários feitos. Quando ele voltou da seleção, no entanto, ele voltou machucado. E quando entrou no time, ele não aguentou o machucado. E na outra vez em que entrou, o Grêmio se afundou, ele teve que sair para o Grêmio levantar. E ontem, sábado, ele teve afirmativamente as suas qualidades. Essa que tu dizem que ele afundou, que ele teve que sair para o Grêmio se levantar, sabe o que aconteceu? Sim. Nessa que tu disse, Grêmio Portuguesa lá. Uhum. Anderson em campo, 1-0 para o Grêmio. Anderson em campo, 1-0 para o Grêmio. Tirou o Anderson. Não sei por que o mano tirou. Tirou o Anderson. A Portuguesa fez o gol. A Portuguesa fez o gol, empatou o jogo e o Grêmio jogou 15 minutos contra 9 homens. Então, com o Anderson, o Grêmio estava se classificando. Lá foi o contrário. Santana. Não foi o contrário. Ele pediu para sair, homem. Não, mas não pode estar no registro. Esse jogo Guerrinha, por favor. Mas é claro, por favor. São Paulo, ele disse que eu estou me referindo ao jogo que estava 2-0 aqui em Porto Alegre. Foi o primeiro tempo que ele jogou. 2-0. O Grêmio estava levando um totó. Teve que mudar totalmente o esquema. Não só um jogador. Não é jogador que ganha sozinho jogo. Há um time que sustenta. Há um time que suporta. Foi nesse jogo de 2-0 que mas é inexplicável, por exemplo, ele jogou mal porque não tinha condições de jogar. Então não deveria ter sido relacionado. Mas só ele faria o gol que o Grêmio fez ontem. Só ele faria o gol que ele fez ontem. É isso que eu estou falando. Eu estou falando do jogo que ele entrou aos 91. Paulo Odoni contou na tua frente ontem. Paulo Odoni contou na tua frente ontem, Guerrinha. O que o Paulo Odoni disse? Chegava o Marcelo Costa, como é que tu tá? Mano, eu não tô bem, eu prefiro ficar fora. Chegava pro Anderson, como é que tu... Paulo Odoni contou ontem na TV com pra ti. Como é que tu estás, Anderson? Ele guri querendo, porque ele é muito gremista, esse guri. Aí o guri dizia assim, eu tô em condições. E aí depois entrava. Mas e por que não botaram? Por que não botaram ele sábado? Por que não o puseram sábado que ele tinha condições? Porque isto não é verdade.
Por que não o puseram sábado passado que ele tinha condições? Ele tinha condições. Respondam. Não olha pro lado. Responde. Por que não votaram sábado? Quem olhou pro lado? Por que não votaram? Por que não votaram sábado? Ele sempre teve condições. Ele sempre teve condições. Tudo bem. Por que não votaram sábado? Não votaram porque não gostam de jogador bom. Lado. Ele não tinha condições, não tinha. Então ele não pode entrar aos 91. Por que não votaram sábado? Votaram no... Sabe por quê? Porque o Grêmio estava sendo desclassificado. E aí votaram, porque se não votam, não chega o avião em Porto Alegre. Professor, eu não quero o protagonista. Antes do jogo, essa foi anunciada a estratégia do Grêmio. O que eu vou fazer? A questão é a seguinte, se ele não tem condições, ele não pode jogar 91, não pode jogar os 91. Mas ele não tem condições, vai passar lá. Para mim, o único erro do Mano... Com essa teoria a respeito do jogador e comprovações materiais, se ele tiver um pouco de condição, você não põe no banco? Não, professor, eu sou de opinião e ouvindo as pessoas que lidam com futebol, que o jogador hoje é um atleta, ele tem que estar 100% para jogar. Isso não sou eu que digo. Mas ele não tinha condições e por isso... Se ele está no banco, ele tem 100%. Não, ele não tinha condições e por isso foi para a sala secreta, para o calabouço escuro, porque não tinha condições. Aquilo foi um erro. Foi um erro. Aquilo foi um erro. Mas não foi uma punição, aquilo foi um erro. Aquilo foi uma coisa... Um erro gigantesco. E o Mano teve a grandeza, o Mano teve a grandeza na frente do grupo de pedir desculpas ao Anderson, não pela estratégia de colocá-lo no banco disfarçado, mas por ter o colocado em campo aos 90 minutos, que ele nem tocou na bola. E esse aí, pra mim, em todo esse episódio, não quero protagonista. O protagonista é o Paulo Odoni, é o Mano, é o Anderson, é o Galato. Esses são os protagonistas, então não quero destaque nenhum. O que eu estou dizendo, opinião, pode dar opinião, né? É que o único erro, grosseiro, aliás, do Mano, em tudo isso aí, um grande comandante, foi ter colocado, sem necessidade, o Anderson naquele minuto final. Na minha opinião, é só a minha opinião. A tua opinião é contrária totalmente à minha. Tu está dizendo que o erro dele, esse erro ele confessou. Ele confessou, errei ao colocar em campo aos 91 minutos. Eu queria que ele confessasse outro erro. Não tê-lo colocado em campo antes dos 91 minutos. Este erro ele tinha que confessar e não confessou. Você estava 2-0. Ele tinha que confessar. Ele tinha que... E agora houve outro erro. Não colocá-lo em campo no início do jogo lá. Não tinha havido aquele martírio. Mas Santana, a classificação do Grêmio passa por esses erros. Ou acho que seria mais fácil? Sim, Rui, mas agora... Não. Agora que foi classificado, né, Rui? Sim, mas agora que foi classificado, professor, a tela é arbitrária. Professor, e passa... professor... Não, eu acho que a gente tem que fazer esses resumos. Como é que vai fazer? Não tem que fazer. Eu não tive a oportunidade, professor, de ver, talvez, se o senhor tivesse visto isso hoje de manhã, a reação dos jornais de Recife, né, face a essa desclassificação do Náutico. Não sei se vocês viram. Nós vimos lá. Mas eu tenho a impressão, assim, que é um choro e ranger de dentes, de parte da imprensa, que está aí identificada com os clubes de Pernambuco lá. Porque é evidente que o Grêmio tem esses méritos que vocês apontaram, evidentemente que tem, né? Não sou louco para negar esses méritos. Mas o Náutico tem mérito. A mediocridade desse Náutico, não, ele joga em casa, ele joga em casa com 20 mil pessoas a seu favor. Ele está há 11 anos na segunda divisão e esse era o único momento que ele não podia extraviar. Essa oportunidade ele não podia extraviar e ele extravia. Sabe onde é que tem que ter os jogadores? Todos os jogadores dentro de um saveiro, manda-os para o alto mar e afoga todos os jogadores. Aí que reside a grande diferença. É demais a mediocridade do Náutico. É demais, aí que reside a grande diferença. Aí que reside a grande diferença. O Náutico está 11 anos na segunda divisão, pode ficar 12. O Grêmio ficou 1, não pode ficar o segundo. Essa é a grande diferença. É a grandeza do clube. O Náutico ficou 11, fica 12 e não muda nada. O Grêmio ficou 1, não pode ficar um mês na segunda divisão. O Náutico esteve 2 vezes na segunda divisão, eu não sei, eu não tenho esse detalhe. Se o Náutico esteve 2 vezes já na segunda divisão, eu acho que o Náutico não teve 2 vezes. Eu não faço mais essa discussão. O Grêmio é de primeira divisão, é campeão do mundo, campeão da América. Os outros, não. Não, discussão não dá para fazer. Porque a história mostra que... Quando a história mostra, não tem discussão. Aliás, é outra discussão que eu não faço, a questão de torcida também. Larguei. Essa eu não faço mais também. Eu também não. Camiseta, garra, raça, eu não discuto mais. Eu não faço mais. Eu não queria entrar nessa rivalidade. Eu não discuto mais. O programa de hoje tinha que ser dirigido para a seguinte discussão. Para a fenomenalidade, para o milagre que houve lá. Já que tu é tão... Ontem, sábado, nós estamos perplexos com o que aconteceu no estádio. Nós fomos os gremistas. E até quem não era gremista. Até quem não era gremista. O Rui é isento. O Rui não é colorado nem gremista. O Rui deve ter se
contagiado com aquilo que aconteceu lá e se solidarizava com a tragédia do Grêmio até aquele momento, Kenny. A única pessoa que não se solidariza no microfone com a tragédia do Grêmio até aquele momento. E a euforia do Grêmio. Depois daquele momento é tu. Sabe por quê? Sabe por quê? Tô pedindo grandeza. Sabe por quê? Ti. Por causa desse indivíduo que tem aqui meu lado chamado Cacalo. E vou lançar um repto pra ele. Ele dá uma de galo aqui no sala de redação. Tem que fazer isso, tem que peitar, tem que... Eu vou um repto e todo ouvinte vai anotar o que eu tô dizendo aqui. Grandeza. Eu quero que no primeiro Grenal que ocorra, ou no Olímpico. Não fala em Grenal, não fala em Grenal, falaram muito em Grenal e foi por isso que o Grêmio ganhou, porque era Grenal, sábado. O Grenal de verdade, porque nós ganhamos todos de você nos últimos anos, todos. Professor, eu quero que no primeiro Grenal para valer no Campeonato Brasileiro, que o Inter já tenha assegurado 6 pontos com a entrada do Grêmio. Isso é bom pro Internacional. 6 pontos já garantido, antes de começar o campeonato. Mas que no primeiro Grenal o Cacalo tente invadir o campo e fazer o que ele fez no Estádio dos Aflitos. Ele tenta invadir aqui em Porto Alegre. Mas o que vai acontecer com ele? Ele vai levar uma sumanta de pau. Ele vai levar uma sumanta de pau. Se o juiz do Grenal... Faz isso aqui em Porto Alegre. Se o juiz do Grenal... Faz isso. Se o juiz do Grenal for aquele que ontem inventou um pênalti a favor do Internacional... Se o juiz do Grenal for aquele que inventou um pênalti ontem a favor do Internacional, para deixar o Internacional candidato ao título, não é o Cacalo que vai invadir o campo. Eu sabia que ele vinha com essa churumbela, professor. Eu sabia que ele vinha com essa churumbela. Só que ontem eu assisti todos os programas de televisão ontem à noite, porque eu sabia que vinha essa churumbela no sala. Não é um só que vai invadir, são 2. E aí o seguinte, professor, todos os caras da Sport TV, que todos conhecem futebol e são isentos. Eles estão longe de Porto Alegre, eles não torcem nem para o Grêmio nem para o Internacional. Todos os caras de Sport TV, sem exceção, disseram que foi pênalti. Menos o Kenny Braga. Todos disseram que foi pênalti da Barra. O Kenny Braga disse que não foi pênalti. Eu não disse. Eu vou te dizer por que tu disse. Porque eu ouvi 1 milhão de vezes aqui que o Gamarra nunca na vida fez uma falta. Então não fez ontem também. 1h35, nós já estamos começando a falar do segundo assunto do Sala de Redação. O primeiro foi o Grêmio, nem podia ser diferente. E agora na segunda parte, já é vice-campeão do Brasil. Já está na Libertadores direto. É a melhor campanha do segundo turno. Professor, isso é campeão do segundo turno. Será que significa alguma coisa? E decide até certo ponto isso. Será que isso tem valor, professor? Tem algum valor aqui em Porto Alegre? Mas tem valor. Será que tem? Eu acho que não tem. A prova que tem muito valor, que isso não acontecia, não acontecia desde 79 o Internacional ser pelo menos vice-campeão brasileiro. Pois é. Tem. 1h36, construindo ou reformando a sua casa? Então previna seu patrimônio contra infestações na madeira com Gimo Cupim. Gimo Cupim, o conservante total da madeira. Produto Gimo, qualidade comprovada. Natal Tumeleiro, tudo em 8 vezes sem juros. Isso mesmo, tudo em 8 vezes iguais sem juros nos cartões Construcred e Construfácil. Aproveite as ofertas da promoção Amor Perfeito Volkswagen. Vá até a concessionária Volkswagen mais próxima e encontre o seu. 1h36, nós já voltamos. Estamos de volta à segunda parte do Sala de Redação. Temos inclusive um lançamento hoje à noite que nós vamos registrar aqui com o Antoninho e o Paulo. Gimo Cupim, o conservante total da madeira, Tumereiro, Zafari, Bourbon, Volkswagen, Claro, Tintas Renner. A Excelsior dá a largada para o verão 2006, hora certa, 1h40. Rede H Forma de Farmácia, sinta-se bem, sinta-se em casa, temperatura 30,9, aumentou quase 1 grau centígrado. Nesse Natal apresentei quem você gosta com um Claro cartão e ganhe R$600 de bônus de ligações de Claro para Claro. Claro que é Natal. Para não dar zebra na sua pintura, pinte com a marca do Cavalinho, pinte com tintas Renner, você logo vê a diferença. O maior público ontem em estádios de futebol foi do Corinthians com a Ponte. Tinham 62 mil pessoas, talvez? Isso. Santa Cruz e 65 mil pessoas. Santa Cruz e Portugal. 65 mil pessoas. Esse é o maior público do Brasil. Sim, mas estou dizendo da Série A. Na Série A. E aqui em Porto Alegre foi o segundo maior público, 50 e poucos mil. Menor só que o do jogo do Grêmio com a Portuguesa. Professor, eu não considero os jogadores do Internacional heróis, professor. O Internacional não tem heróis. O Internacional tem profissionais competentes, profissionais dignos, profissionais obedientes, profissões obedientes à orientação do treinador. Eu concordo, o Grêmio tem heróis.
O Internacional não tem heróis. Agora, ontem, professor, eu pego o Estado de São Paulo de hoje porque eu gosto de ler o outro lado. E hoje o Estado de São Paulo descreve as cenas de constrangimento dos dirigentes do Corinthians, de perplexidade dos dirigentes do Corinthians. Porque quando se desenrolava o jogo aqui em Porto Alegre, também se desenrolava o jogo de São Paulo lá. Corinthians e Ponte. Em 2 oportunidades, segundo a descrição do jornal, os dirigentes quiseram baixar para o campo, para o gramado. Será que a gente deve descer ou não deve descer? O Kia, o presidente, o Kia, o amigo do Cacalo, o presidente do clube, vários outros caras, mas vão descer? Não, não vão descer. E acabaram não descendo. Quer dizer, o Internacional ontem adiou esta festa tão sonhada pelos corintianos. Olha aqui, e adiou com um golaço extraordinário desse jogador Renteria, que em pouco tempo aqui em Porto Alegre está fazendo história no Internacional, professor. Quando o Muricy Ramalho chamou para colocá-lo em campo, eu disse para um amigo que estava ao lado, ele vai se consagrar porque vai fazer o gol do Internacional Renteria. E acabou fazendo uma jogada trabalhada magnificamente, magnificamente. O gol tem uma participação de Mossoró, participação do Fernandão e aquele chute de pé esquerdo que o Negrão pega na veia e bota no canto e faz o gol. E a festa está adiada. Bom, Deus não é colorado, professor. Mas eu tenho a impressão que algo de muito bom está sendo reservado para a torcida do Internacional. Deus é gremista, não é colorado. Explique porque eu não estou entendendo. Deus, né? Eu não estou entendendo. O Inter adiou a festa. Ao que tudo indica foi isso. Porque o Corinthians ontem festejaria a festa, claro, a festa que eles querem fazer. Tá. Mas, pelo que o noticiário está dizendo, o Internacional, para ser campeão brasileiro, terá que fazer 3-0, por exemplo, no Curitiba. E o Curitiba precisa dos pontos para safar-se da segunda divisão. É verdade. O último candidato, né? E, além disso, de fazer 3-0 no Curitiba, o Corinthians tem que perder por 3-0 para o Internacional não ser campeão. Então não estou entendendo essa esperança dos colorados serem campeões com a bola rolando. Está aí, a bola rolando. Porque, aliás, com a bola rolando é campeão. Disseram que uma juíza vai analisar no STJ. Não, mas o presidente já não, mas isso é uma liminar. Vai analisar o liminar que pode dar o campeonato internacional. Não, isso não tem nenhuma chance. O Santana, eu acho que... Mas é que a 3-0... Não, eu acho que oportunamente... 3-0 lá, não, eu acho, dá para superar, mas observa bem. Dá para superar. Mas observa 3-0 dá para superar. Mas observa bem, se o Internacional fizer isso, ganhar do Curitiba... Ele vai postular. E o Corinthians ganhar do Goiás... a diferença do campeão... perder pro Goiás. Não, estou dando o fato ganhar, positivo. Fica 3 pontos como está hoje. Os dois ganhando, fica 3 pontos. O Internacional tem 4 a ver na justiça. Ele vai brigar pela... Na pior das hipóteses, vai ser campeão moral. Eu vou dizer o seguinte para você. A pior das hipóteses é campeão moral. Campeão dentro do campo. Qual é o campo? O campo de jogo. Porque agora o Corinthians pode ser campeão dentro do campo. Sim, agora. Mas é isso que eu estou dizendo. Se acontecer os mesmos resultados... Se o Corinthians ganhar e o Internacional ganhar, a diferença dos 3 pontos permanece pela correção feita. Não, o Santana levantou um óbvio. Agora, se o Corinthians perder e o Internacional ganhar, o Corinthians assim mesmo acho que é campeão, pela diferença de gols. Aí é que tá. Mas aí é um campeonato decidido da diferença de gols. O Santana levantou um óbvio, é verdadeiro. Existe esse óbvio, essa dificuldade, professor. E aí é a minha preocupação de Colorado. Esta é a minha preocupação. Eu tenho quase certeza já que segunda-feira que vai acontecer o seguinte no domingo. O quê? Olha aí, só eu o Goiás vai perder pro Corinthians. O Goiás vai ganhar do Corinthians porque o time... O Goiás é muito forte. O Goiás é muito forte em casa, não perde pra ninguém o Goiás. E a imprensa paulista está dizendo que o Corinthians chega a esta altura do campeonato diminuído tecnicamente. Está dizendo isso a imprensa. Diminuído. E o Internacional vai ganhar do Curitiba. Sabe o que pode acontecer? O Internacional, exatamente o que o Rui disse, perder o campeonato brasileiro 2025 no saldo de gols. A última rodada para mim só tem uma façanha. A última rodada para mim só tem um atrativo. Se Internacional e Corinthians fizerem o mesmo número de pontos, de 0 a 3, o mesmo número de pontos, o Internacional é o campeão sem Sveiter e o Corinthians é o campeão com o Sveiter, tá certo? Para acabar essa ronha, só se o Corinthians fizer 1 ponto mais do que o Internacional. Exemplo. Entendi. Exemplo. Então, bom, então não vou nem explicar. Então, pode explicar. Aí, por quê? Porque aí ficam iguais no campeonato, que tu chamas guerrinha de campo, o campeonato sem o Sveiter ficam iguais,
E o Corinthians fica 4 pontos na frente no campeonato. O que o Lauro está dizendo é que o Corinthians tem chance ainda de ser campeão sem o auxílio de Sveiter. O que eu estou dizendo é que pode ser campeão 2 vezes. Se fizer um ponto, se fizer um ponto a mais. Ontem, Lauro, ontem se o Internacional empatasse, o Corinthians seria campeão sem o Sveiter. Ontem houve um momento, Ontem, se o Internacional empatasse, o Corinthians seria campeão sem ele abriria 4 pontos. Claro, evidente. 4 pontos. Claro. Ele tiraria 5 pontos. Como o Sveiter deu pro Corinthians 4 pontos. Ontem o Internacional, o Corinthians já perdeu essa oportunidade. Mas não é a tendência, o que eu disse, porque o Goiás é mais time que o Curitiba. Embora o Curitiba queira muito ganhar, e o Goiás está de sangue doce. Veja como o futebol é curioso. A derrota do Palmeiras, indispensável para o Internacional, também deixou o Goiás folgado. Claro, mas aí que tá. Eu acho que o Internacional vai ter uma vantagem com essa loucura do Curitiba em precisar ganhar. Pode ser. Pode. O Curitiba vai ter que se atirar de qualquer jeito. Eu acho isso vantagem. Eu acho vantagem. Talvez não adiante nem ganhar o Curitiba. Eu acho que isso pode ganhar e ser rebaixado o Curitiba. Eu acho que isso não é vantagem. Depois que eu vi que a gente atinge a felicidade só depois que passa pela tragédia, eu entendo isso que o Guerreiro está dizendo. É melhor que o Curitiba tenha ambições. Então, só para lembrar os números, olha que o Corinthians faz 81 pontos em 41 jogos. Não chega a ser uma grande média. 81 pontos em 41 jogos. 2 por jogo. Quase 2 por jogo. 2. O Inter faz 78 pontos também em 41 jogos, portanto a diferença é exatamente essa que nós estávamos falando, 3 pontos. E o Goiás tem 71, o Goiás está 7 pontos atrás do Internacional, de modo que o Goiás está classificado, mas não oferece risco. Eu só quero botar uma emenda na minha proposta de hoje para que elejamos o Paulo Odoni senador. E que o Carioca, auxiliar do Paulo Odoni, seja lançado para deputado e o Pelaipe para vereador. E o Cacá... Essa é a minha proposta, essa é a minha chapa. E o Cacá como segurança do senador. Segurança do senador. Pensei que ele ia me lançar para governador. Cacalo, eu indico para ministro do Tribunal de Contas. Contas que eu digo. Não sei. E vai levar para lá o Tristão, ministro de assessor. Eu não sei por que o Kenny está assumindo, ninguém está querendo assumir de ontem para hoje, e nem eu vou ser patrulha de ninguém. Quem é, mais de um. Quem é o pai da criança? Quem é que queria tirar o Grêmio de campo, que manteria o Grêmio na segunda divisão? Eu estava presente, posso te dizer. Caça bruxas, eu não acabei de dizer. Eu estava presente, posso te dizer. Ninguém disse. Tinha que ser discutido. Ninguém falou explicitamente, eu quero tirar o time de campo. Perfeito. O assunto foi discutido, sim, e o presidente em nenhum momento decidiu tirar o time de campo. Conversou comigo, conversou com o Renato Moreira, conversou com outros companheiros e permitiu e decidiu o presidente que a equipe ficasse. Eu não estava lá, o presidente foi pressionado a tirar o time de campo. O presidente Paulo Odoni. Bom, eu não vi isso. Ele foi ele declarou. Não, algumas pessoas pensavam assim. As pessoas fustigaram-no para que ele retirasse o time de campo. E ele foi se aconselhar. E ao que parece, o senhor Moreira, o doutor Moreira e outros que estavam ali disseram: presidente, se nós tirarmos o time de campo, nós perdemos os pontos. Porque havia na hora, até pela rádio foi transmitido isso, havia na hora a convicção de que se tirasse o time de campo, o jogo terminava em 0-0. Tinha gente que achava que terminava em 0-0. Exatamente, não, Santana, eu só estou dando o depoimento de quem estava ali. Esse assunto foi debatido, esse assunto foi discutido. O Odoni não estava ali? Debateu o assunto. Quem estava ali, o Odoni? Debateu o assunto. O Odoni debateu o assunto, sim. Debateu o assunto, sim. Mas e que eu ouvi em algum lugar que o Odoni desceu com a ideia de tirar o time de campo. Nunca o Odoni teve essa ideia. Nunca o Odoni teve essa ideia. Quando a coisa aumentou, ele conversou comigo, com o Renato Moreira, com outros que estavam ali. O presidente tem que fazer essa hora. Exatamente. A decisão dele foi sábia, absolutamente sábia. Eu queria só sobre o que o Kenny falou. A rádio tomou uma clara posição porque sabia do regulamento. Quem decidiu deixar o campo foi o Náutico. Eu queria só sobre o que o Kenny falou aqui, sobre o que o Kenny falou, professor, que ficou desdenhando aqui os heróis. Eu queria dizer para o meu amigo Kenny Braga o seguinte. Os heróis gregos estão com ciúmes. Eu queria dizer para o meu amigo Kenny Braga o seguinte: se ele tivesse heróis, ele não tinha perdido na Bomboneira. Exatamente. Bom, mas escuta, então... Temos aqui para os homens a satisfação... Só para falar em herói, ontem apareceu um herói no Beira-Rio. Eu achei.
Mossoró. Entrou maravilhosamente 5 bem. minutos, mudou tudo. Maravilhosamente bem. A gente pode falar somente sobre esse jogo. jogo. Bem o Yarley, eu achava que iria se afirmar. Viu, professor? Nós temos aqui o Antoninho Fagundes, o Paulo Bastos, que são uma espécie assim de esteios desse EFIPAM, que é uma grande realização do futebol amador do interior do Rio Grande do Sul. E hoje está sendo lançada uma nova edição do EFIPAM e o Paulo vai fazer o convite, não é, Paulo? Exatamente. Hoje, às 21 horas, lá no Galpão Crioulo do Esporte Clube Internacional, teremos o lançamento da 20ª edição do Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano. O EFIPAM, Kenny, como tu sabe, é um evento que iniciou comunitário e cada vez a gente angaria mais amigos que se juntam ao EFIPAM e tornam-se também donos do EFIPAM. Tu é um desses casos. Hoje o Internacional, apesar dessas tristes coincidências do Campeonato Brasileiro, continua vivo no campeonato. O Grêmio voltou à primeira divisão e mesmo assim o EFIPAM consegue um espaço para divulgação no maior programa esportivo do Rio Grande do Sul. E isso mostra a força desse evento, que é um evento que, além de comunitário, é um evento que tem a parte também que está se profissionalizando, que é nesse sentido que nós estamos caminhando. E hoje faremos esse grande lançamento lá no Galpão Crioulo do Esporte Clube Internacional, com apoio, como sempre, com a presença de vocês, que são, na verdade, os pilares de sustentação intelectual desse Estado. Então, com essa presença de vocês, que muito nos honra, a gente vem aqui especialmente para convidá-los, para se fazer presente. Estaremos lançando essa edição, que vai de 7 a 22 de janeiro de 2006. Quantos participantes, Paulo? 12 equipes já confirmadas. E também temos a possibilidade do jogo inaugural ser entre as seleções sub-15 de Brasil e Argentina. Opa! Que o diretor do departamento amador da CBF, o Branco, que vai ser o grande homenageado esse ano com o troféu Branco. Mas esses aí são hors concurso, esses aí só vão inaugurar o torneio e não estão disputando. Sim, né? sim, são os jogadores que passaram lá, como tantos outros. Isso é importante, isso é bonito. Nós estávamos conversando agora na antessala ali, da seleção argentina titular hoje, tem 5 jogadores que passaram no EFIPAM. E da seleção brasileira titular hoje, tem 2 que passaram no EFIPAM, que começaram lá, o Emerson e o Ronaldinho Gaúcho. Então, com isso, mostra que o evento também, nesse lado, também se profissionalizou, porque ali é a primeira grande vitrine que se forma, né? É o primeiro contato com a grande imprensa, com vocês, dos meninos, e ali a gente define exatamente, esse vai ser craque. Agora temos o maior jogador do Campeonato Brasileiro, o Teves, aí, que brilhou no EFIPAM. Teve lá também, né? Foi campeão no EFIPAM em 2000. Escuta, Antoninho, e aí? Como é que é a festa hoje à noite? Tá. Bem, hoje à noite nós temos uma festa de lançamento, mas antes disso, às 15 horas na Federação, vai ter o sorteio dos grupos. Vocês farão lá na Federação às 15 horas. Às 15 horas ótimo. Tá bem presidido, é isso aí. Tudo lá com a presença do presidente Noveleto e o presidente Perondi. Enfim, a Federação Gaúcha, e desde o tempo do presidente Perondi, vem sempre apoiando. O presidente Perondi continua nos apoiando, inclusive esse jogo da seleção sub-15 do Brasil. É uma iniciativa do presidente Perondi com o Noveleto. Que ótimo. Então vai ser uma festa de abertura no EFIPAM, um jogo amistoso, né? Tá, e hoje... E à noite... O nosso eterno patrono Afonso Mota certamente estará lá como anfitrião também dessa festa, né? Inclusive, que ele estará lá presente, está se recuperando, mas já está recuperado, estará lá presente. Inclusive o trio de ouro, o Zico, Mano e Léo, já carnearam hoje de manhã lá no Cerro do Dinheiro e já estão vindo para Porto Alegre trazendo o que hoje vai ser saboreado lá aqui no Braga. É mesmo? Muito bem. Sucesso ao EFIPAM, sucesso a vocês. O nosso apoio sempre é dado, não há como não fazê-lo. Vocês